Olá, boa tarde, bom dia e boa noite. Tudo bem? Nós estamos começando o projeto Aula Aberta. Meu nome é Magno Medeiros, sou professor da Faculdade de Informação e Comunicação, FIC, da Universidade Federal de Goiás, UFG. Nós vamos começar a live de hoje discutindo o tema Fake News, conceitos e implicações sociais, com a querida professora Simone Tuso. Olá, Simone, tudo bem? Boa tarde. Como você disse, né, Magno? Como pessoas vão assistir isso em todos os horários, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está ao vivo aqui, boa tarde. É um privilégio falar primeiro desse tema, um privilégio, e já agradeço o convite, esse projeto que o professor Magno está coordenando pelo programa de pós-graduação, pela Universidade Federal de Goiás. Roldão, muito obrigada também por participar, tá? E muito feliz de estar aqui com vocês. Ótimo. Então, nós vamos... Ótimo. Eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para o Roldão Barros, que é o nosso discente da pós-graduação, tá? Do PPG-Com. Muito bem. Antes de passar a palavra para o Roldão, eu queria explicar o que significa, em que consiste o projeto Aula Aberta. O projeto Aula Aberta é um projeto de iniciativa do programa de extensão Enredos Digitais, tá? E tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, oferecer uma oportunidade para professores e estudantes desenvolverem uma atividade assíncrona em sua disciplina remota, ou seja, ele pode desenvolver uma atividade não sincrônica, assíncrona, em uma disciplina sua, da graduação ou da pós-graduação. Esse é um dos objetivos. Ou então, ele pode, nós podemos oportunizar uma ação de extensão, ou seja, uma ação em que participa a comunidade em geral, a sociedade em geral, né? Uma maneira de a gente interagir com a sociedade. Então, o projeto Aula Aberta tem duplo objetivo: atividade assíncrona e uma ação de extensão aberta, gratuita, interdisciplinar, para toda e qualquer pessoa que queira assistir às aulas abertas. Muito bem. O programa Enredos Digitais congrega diversos pesquisadores da pós-graduação. No total, são 4 programas que participam do programa de extensão Enredos Abertos. O nosso PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Performances Culturais e o Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, além do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos. Muito bem, esse é o nosso objetivo. Vamos, então, começar a nossa aula aberta com a professora Simone Tuso, com mediação do Roldão Barros. Muito obrigado a todos e tenhamos uma boa aula aberta. Obrigado. Sou eu agora, gente. Boa tarde, pessoal, para quem estiver ao vivo. Bom dia, boa noite para quem estiver assistindo depois, não sei. Como o professor explicou, meu nome é Roldão, eu sou discente do programa de pós-graduação em comunicação, é um dos programas que integram, né, esse projeto incrível, que é o Aula Aberta, dentro do programa Enredos Digitais. E alguns avisos antes de eu apresentar a professora Simone. Eu sei que vocês estão ansiosos para vê-la, mas é rápido, eu juro. O Aula Aberta, para quem não conhece, né, esse projeto, ele tem esse formato de aula, mesmo então a professora Simone vai ter um momento de fala, que é o que a gente mais espera ver aqui hoje, né? E vocês podem fazer perguntas. Eu vou estar de olho em todas essas perguntas ao longo da transmissão. E conforme elas forem surgindo, eu vou anotando aqui e a gente conversa sobre elas no final com a professora. A gente vai ter esse momento de discussão.
Não é uma live muito comprida, é uma live que vai ter no total uns 35, 40 minutos mais ou menos, a gente vai administrando isso. Quem quiser ter acesso ao certificado depois, pode ficar tranquilo, é só acessar o link que vai estar no chat aqui e fazer seu cadastro, é um cadastro rápido, fácil, tranquilo, tá? O certificado chega depois para você digitalmente. Peço já que você curta esse vídeo, se você ainda não curtiu, que você se inscreva aqui no canal da FIC no YouTube, se você não tiver se inscrito, e te convido para conhecer o Instagram do Enredos Digitais, que é o nosso programa, né? Instagram/Enredos Digitais, tudo junto, tá bom? Então, vamos lá. Professora Simone Tuso, vou começar do comecinho, mas eu vou passar rápido. Eu sei que ela tem uma questão aí com currículos extensos demais, porque o dela é um currículo de peso, né? Mas, só para vocês terem ideia, ela é graduada em Relações Públicas pela Metodista de São Paulo, tem mestrado na mesma instituição, mestrado em Comunicação, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, pós-doutora no mesmo programa. Ela é nossa professora no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFG, com muito orgulho, do PPG-Com, que eu faço parte, e também é professora digníssima de Relações Públicas, muito querida, como todo mundo sabe, ela é tudo de bom, né, que é o que vai ser essa live aqui. Hoje ela vai falar com a gente sobre fake news, de conceitos a implicações sociais, e com muita honra, muito prazer, eu convido para a fala aqui agora a professora Simone Tuso. Muito obrigada, Roldô. Muito gentil, né? Muito gentil essa sua apresentação. Muito obrigada mesmo, tá? A você, ao professor Magno e, sobretudo, a todos que estão também aqui nos assistindo. É um privilégio abrir este projeto e é também muito inquietante pensar fake news. É óbvio que não foi por acaso, tá? Que dentro deste projeto nós selecionamos entre vários temas que nós poderíamos, e certamente vários temas que estarão sendo apresentados a partir de hoje nesse projeto, não é por acaso que a gente selecionou fake news, né? E ao longo da minha fala vocês vão perceber um pouco esta relação das fake news com todos nós que estudamos e que pensamos comunicação, mas sobretudo com todos nós que efetivamente pensamos numa efervescência social. Porque o que a comunicação é exatamente isso, é pensar cientificamente as efervescências sociais e aquilo que acontece na sociedade para que a gente possa discutir ciência a partir de uma sociedade em ebulição. E é claro que o tema fake news, ele faz parte desse nosso pensamento crítico e da nossa inquietação como cientistas da comunicação. Eu balizarei a minha fala em alguns eixos de sustentação que vão me guiar durante a minha reflexão. Quais sejam? Volume de informação, bolhas de convivência, formadores de opinião, opinião pública e a própria contra-opinião pública. Já para dizer que, obviamente, as fake news impactam todo esse conglomerado, né, de eixos comunicacionais. E, obviamente, tudo isso também é impactado pela questão das fake news. E, primeiro, eu abro aqui a nossa conversa pensando no termo fake news, que, para mim, é um termo que nem deveria existir, e já explico, tá? Se a gente pensar que news vem de notícia, notícia é aquilo que a mídia faz propagando algo que aconteceu, ou seja, algo real. Então, notícia falsa é um termo que, teoricamente, não deveríamos nem adotar, porque se é falso, não pode ser notícia. Porque tudo que é notícia, efetivamente, é uma demonstração da mídia para aquilo que aconteceu e que deveria ser noticiado. Então, o próprio termo notícia falsa, ele é complexo por si só. Ao mesmo tempo que eu chamo a atenção, só para entenderem o paralelo, é como se a gente falasse de reality show, que é um outro binômio que a sociedade também usa de forma muito comum, né? Mas que também deveríamos pensar sobre ele. Reality show também é algo que não existe, porque se é realidade, não é show.
E se é show, não é real, porque o show é exatamente a espetacularização da realidade. Só para entender, tá? Que normalmente a gente usa palavras, usamos termos, sem pensar nos verdadeiros significados. E por isso, inclusive, a nossa mente vai perdendo o juízo da própria reflexão. E isso é muito importante dentro das fake news. Vocês vão ver que eu vou juntar isso no decorrer aqui da minha fala. Mas, enfim, no senso comum, fake news carregam uma porção do que é fato e uma outra porção do que é opinião. Não necessariamente na mesma proporção. E o que é uma opinião? É o que você pensa recheado de juízo de valor. Nenhuma opinião é neutra. Ela sempre carrega uma porção de informação, mas, sobretudo, ela carrega também emoção, crenças, julgamentos e preconceitos, ou pré-conceitos. Por isso, ela sempre deveria ser absolutamente reflexiva. Discutir esse tema na atualidade nos ajuda a pensar na necessidade de refletir sobre este momento pelo que o mundo passa, sofrendo as consequências da existência das mídias sociais que, se por um lado diversificaram o processo de difusão das informações, por outro, oferecem terreno fértil para a propagação de uma calamitosa desinformação. Além delas, o desafio de repensar a forma de se fazer comunicação, pois hoje somos bombardeados de excessos de informação não confiáveis, que influenciam diretamente na formação da opinião pública. E todos nós, que somos públicos das mídias, das informações, deveríamos pensar que elas precisam ser úteis e verdadeiras, mas que, quando não são, elas nos levam a uma propagação de fake news. Nós devemos também, ao pensar em fake news, pensar em liberdade de expressão. Esse é um outro tema também absolutamente discutido na sociedade atual. Dar uma opinião, então, é uma liberdade de expressão? Quando pensamos em fake news, alguns defendem que propagar o que se pensa é dar uma opinião. E todos nós somos livres para darmos a nossa opinião sobre tudo no mundo. Mas não há liberdade de expressão quando se fala de espalhar mentiras, de espalhar notícias falsas. E aqui eu uso sempre uma frase que eu gosto muito, que é: o homem está fadado a ser escravo da sua própria liberdade. Sou livre, todos nós somos livres para escrever, para dizer e para falar tudo aquilo que pensamos. Ao mesmo tempo que também estamos presos àquilo que outras pessoas acham que estão no seu direito. Mas mentir não é direito de ninguém. Propagar informação falsa é crime. Portanto, não existe liberdade de expressão sobre isso. Eu tenho liberdade de escrever, de falar e de expressar a minha opinião. Isso é um direito. Mas temos que nos lembrar que, junto dos direitos, nós temos deveres. O problema é que a sociedade atual se encheu de direitos e se esqueceu, de alguma forma, que nós também temos deveres. E, neste caso, deveres de checar o que digo, o que escrevo, o que propago e quais são as fontes pelas quais eu me balizo para poder dizer o que digo. Minha opinião é um direito, mas ela tem a obrigação de não ferir ninguém. O termo fake news deveria ser compreendido como toda informação que, sendo de modo comprovado falsa, é capaz de prejudicar outras pessoas. E quando forjada ou posta em circulação por negligência ou por má-fé, teve o objetivo
de obter lucro fácil ou manipulação política. E notem bem que aqui eu estou falando tanto de políticas partidárias, sim, mas também estou falando de política social. Nós vivemos em uma sociedade política, nas mais variadas esferas. É, então, no mínimo, prudente isolarmos a prática das fake news. Ponto. Tá? E aí, diferenciando-a da questão, né, daquilo que é, de fato, correto ou não correto. Vejam bem que há um eixo que eu acho ser fundamental para nós pensarmos sobre a questão da comunicação e a questão da própria propagação das fake news, que é receber uma informação verdadeira, compreendê-la, interpretá-la, para depois poder emitir uma opinião. Isso é o que nós deveríamos fazer no tocante a recebermos informações e propagarmos informações. Vou traduzir. Eu primeiro tenho a informação. Quando eu recebo a informação, a minha obrigação é compreendê-la, interpretá-la, para depois poder, assim, ter uma opinião. E ao expressar a minha opinião, eu fecho o ciclo comunicacional, porque informação não é comunicação. Comunicação é o produto que eu tenho a partir da informação, perpassando pela compreensão e pela interpretação. Importante destacar que a interpretação de uma informação não é algo simples, muito pelo contrário. Ela demanda uma estrutura, sobretudo, de educação formal, coisa que, infelizmente, no Brasil, nós também ainda temos sob déficit. A correlação com o repertório que esse receptor possui e que pode modificar, de repente, uma palavra, uma interpretação que vai mudar o contexto da própria informação. Além disso, existe o fator emocional, porque toda comunicação não é só racional, ela também é carregada de emoção. E a partir destas emoções, também carregadas das crenças e dos julgamentos que todo ser humano possui. Assim, o processo todo da comunicação, que vai da informação até a opinião que eu posso dar, perpassa por um eixo que eu deveria percorrer. Este eixo é fundamental. E é exatamente este eixo que muitas vezes é ignorado. Eu vou da informação a expressar a minha opinião. O resto eu ignoro. Tá? Mas é importante dizer que se uma pessoa não compreende ou mal compreende uma informação, ela mal interpreta e ela corre o risco de deturpar aquilo que ela fala. Nasceu uma fake news. Então, e vejam bem, que então eu estou dizendo que fake news, e daqui a pouquinho eu amarro esse eixo, fake news ela pode nascer da própria informação, mas ela também pode ser gerada pelas informações mal compreendidas que geram interpretações e essas pessoas vão publicar as suas interpretações e não exatamente o fato em si, mas a forma como ela interpretou o fato, que está muitas vezes completamente deturpado, tá? É importante também destacar que opinião é diferente de argumentação. E isso é fundamental para a construção das fake news também. Grosso modo, e de forma simplista, eu posso dizer o seguinte: eu posso ter uma opinião sobre a cor de uma roupa, um filme, um livro, tá? Mas para tudo aquilo que existem argumentos científicos, eu preciso de outro argumento científico que o derrube. Eu posso dizer o seguinte: eu prefiro os poemas de Fernando Pessoa aos poemas de Cecília Meirelles, sem problema nenhum. Isto sim é a minha opinião. Agora, dizer que eu
Enfim, a minha opinião é que a Terra é plana, como vários dias aí isso foi discutido. E eu sou livre para dizer que a Terra é plana, porque isso é a minha opinião. Não, isso não é a sua opinião. Isso está cientificamente comprovado, de que a Terra é redonda, é esférica. E você não pode simplesmente derrubar um argumento dizendo eu sou livre para pensar o que eu quero. Tá? Isso é insano. Então, sobre aquilo que eu posso ter opinião, posso sim escolher. Eu prefiro azul a vermelho. Posso. Mas eu não posso dizer que eu prefiro não vacinar a mim e aos meus filhos, porque isso é a minha opinião. Não, eu escolhi viver em sociedade. Se vacina é cientificamente comprovada como eficaz para me proteger e para proteger a sociedade na qual eu faço parte. Então, se eu quero viver em sociedade, eu preciso seguir um comportamento e regras comportamentais que não são discutidas com a minha opinião. São discutidas a partir da ciência e daquilo que está comprovadamente colocado como científico. Então, vejam bem, que também um eixo muito forte sobre fake news é agora todos nós pensarmos que somos livres para tudo. Nós somos livres para muita coisa, mas para outras existe ciência e argumentação. E repito, eu só posso derrubar um argumento com um outro argumento cientificamente comprovado. Outro problema muito forte que também nos leva a uma sociedade balizada em fake news é o volume de informação. Mas vejam bem que isso é muito interessante, porque a gente diz, nossa, hoje em dia nós temos tanta informação, nós não damos conta, e eu gosto muito de me lembrar que em 1968, Caetano Veloso cantava uma música chamada Alegria, Alegria, e os versos eram assim: o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Bom, naquela época, Caetano Veloso já ficava surpreso com o volume informacional que existia em uma banca de revista. Caetano Veloso está vivo e eu adoraria que ele atualizasse essa música com esse volume informacional de hoje, né? Que não está mais só nas bancas de revista. Imagino que ele não cantaria, né? E isso faz com que a gente viva um outro termo muito interessante também que compõe esse barril de pólvoras, né, da fake news, chamado infotoxicidade, que é a qualidade daquilo que é tóxico pelo excesso, ou seja, excesso de informação disponibilizada pelos meios de comunicação que causa uma sobrecarga de informação nociva. Nociva pelo quê? Nociva pelo excesso, porque nós também não temos na sociedade uma prática ou uma educação para as mídias, ou uma educação para o consumo midiático, que é, aliás, um eixo que, como educadora, eu defendo muito. Eu acho que nas escolas básicas, nas escolas primárias, nós teríamos que ter um eixo informacional e educacional para a educação das mídias. Mas não temos. Mas, enfim, isso faz para as fake news, né, com que o volume excessivo de informações seja composto por verdades misturadas com mentiras, misturadas com problemas interpretativos. É um grande desafio conseguir garantir a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, pensar em meios para que as pessoas consigam reconhecer fontes de informação confiáveis. E isso não diz respeito somente às fake news, mas pensar que existem matérias publicadas exatamente com o objetivo de desinformar. Matérias sem responsabilidade com a sociedade e com um forte poder de manipulação. Sabe onde eu quero chegar? No seguinte, que muitas vezes há uma omissão nestas informações.
E exatamente pelo recorte que é feito, a forma com que uma informação é passada, a interpretação que ela gera é o que, na verdade, gera uma fake news. Porque ela vem de tal forma trabalhada, no caso de que não é exatamente uma mentira, mas é uma omissão daquilo que eu preciso saber para conseguir interpretar. E como eu interpreto errado, eu tenho uma tendência a gerar um comentário errado. Mentir é crime e omitir é antiético. E nós entramos, então, em um outro eixo, que é falar sobre ética. Estamos em uma sociedade cada vez menos preocupada com as questões éticas. E isso também leva a um problema com relação às fake news. Esses conteúdos irresponsáveis, passados de forma enviesada, pela metade, tá, podem instigar ao ódio, ao preconceito, com forte influência na formação da opinião pública e, obviamente, das fake news. São milhares de informações sobre comportamento social, produtos, bens, serviços, pessoas, tá? Muitos conteúdos que antes eram passados oficialmente pelas próprias organizações, hoje são transmitidos com sobrecarregado contexto de opinião. Se nós pararmos para pensar, a própria televisão hoje nos traz, em seus noticiários, muito de informação, mas muito também de opinião. Então, a gente cada vez mais precisa estar preocupado com aquilo que usa como fonte informacional. Como não nos damos conta de digerir tanta informação e conteúdo, nós vamos construindo, e aqui o outro eixo que eu quero entrar na nossa discussão de hoje, que são as bolhas de convivência. Nós não damos conta de digerir tudo que temos, tudo aquilo que é passado para nós a partir da mídia e a partir dos mais variados canais, como as próprias organizações. O importante dado é que hoje as pessoas que majoritariamente recebem informações pelas redes sociais estão imersas em bolhas, criadas a partir de uma seleção de outras pessoas iguais a ela. Existem aqueles que não mais se informam sequer pelas mídias tradicionais, rádio, televisão, jornal, mas possuem como única fonte informacional as mídias sociais. Esse campo das bolhas informacionais que nos levam a uma opinião publicizada e debatida nas plataformas de mídias sociais pode ser considerada também como uma opinião pública? Talvez sim, porque a gente pensa que ali tem um micropúblico e uma microesfera. Mas o que a gente fez com que esta opinião pública fosse deficitária? A gente não tem o debate e a gente não tem o conhecimento de outras visões que poderiam nos ajudar a interpretar o mundo, interpretar um fato. Pensando, obviamente, que os fatos sociais podem e normalmente têm mais de um lado, mais de uma versão, tá? Muitos têm a pseudo-sensação de se verem refletidos nas mídias sociais, quando, na verdade, eles estão absolutamente restritos em suas bolhas ideológicas. Os vários likes que eu recebo quando posto alguma coisa me dá uma sensação agradabilíssima de que aquilo que eu digo é verdade, aquilo que eu digo é aceito, aquilo que eu digo é uma opinião de escola, tá? Quando, na verdade, se eu só selecionei aqueles que me amam, de fato, vai ficar muito fácil todos gostarem daquilo que eu digo, tá? Enfim,
Aqueles que optam por informações somente do seu ciclo ficam ilesos a fatos advindos de outras fontes. E isto é, sim, essas bolhas de convivência, que também são chamadas de filtros invisíveis ou de filtros bolhas, personalizam e dirigem de tal modo o conteúdo que é apresentado para o seu público, que também isso se reflete, obviamente, nas grandes indústrias que geram os famosos algoritmos informacionais. E, além de só propagar aquilo que eu acredito, com pessoas que também só pensam da mesma forma que eu também fico exposta aos algoritmos gerados pelas indústrias informacionais que passam a mandar para mim também só aquilo que eu gosto de ver, ou só aquilo que eu estou acostumada a ver. Isso gera na sociedade uma desintermediação, ou seja, eu para os meus públicos para mim. Tá? Esta forma de comunicação direta, sem a mídia de massa, por exemplo, ou a mídia hegemônica, implica em uma nova maneira de formar essas opiniões, essas crenças sobre tudo, sobre empresas, produtos, marcas, pessoas, produtos e serviços e tudo, enfim. E muitas vezes a gente acaba vivendo, então, em um mundo ilusório. Tá? Vale lembrar que, para que isso aconteça, nós temos uma sociedade propícia. E eu vou voltar naquela ideia de que entre a informação e a opinião, eu omiti, eu subtraí da sociedade a questão da interpretação, da reflexão. Tá? Aqui eu vou fazer um gancho para um outro tópico na formação da opinião pública e os formadores de opinião, que são os sofomaníacos. E eles também são importantíssimos para essa questão da formação das fake news. A sociedade está repleta de sofomaníacos. O que é isso? É a mania ou o hábito no qual uma pessoa estúpida, desprovida de inteligência, se considera extremamente inteligente e gosta de se passar por sábio, com uma confiança excessiva ou ostensiva sobre a sua própria sabedoria. A sociedade atual se vê atacada por ondas dessa sofomania, em que a hierarquia do conhecimento parece dar lugar a consultas ligeiras nas mídias sociais. Muitas pessoas não têm o conhecimento necessário para dar uma opinião adequada sobre um fato, mas mesmo assim adoram comentar e não aceitam que ninguém discuta os seus comentários. Além de inconvenientes, pode ser um sinal de um desvio psicológico, tá? Não aceito, obviamente, por quem está nesse grupo. A sofomania se exacerba com a quantidade de likes que as pessoas ignorantes recebem e então se sentem absolutamente contemplados e ovacionados com a opinião de outros tantos ignorantes, fazendo assim um ciclo vicioso de pessoas desprovidas de uma capacidade de um raciocínio inteligente e lógico. E o que acontece? Por que isso é preocupante? Porque elas têm voz e elas publicam nas redes sociais. De alguma forma, isto vai gerando, tá? Conteúdos desnecessários, impróprios, irrelevantes. E muitas vezes, por serem falsos, porque estão muito mais carregados de opinião do que de informação, são também preconceituosos e violentos. Talvez por isso a gente esteja chegando numa sociedade absolutamente violenta também. E eu entro, então, em um outro eixo, tá? E aí já o último da minha fala, que são os formadores de opinião. Sempre existiram formadores de opinião, em todas as mídias. Quando a Hebe Camargo, que foi uma das primeiras pessoas que apareceu na televisão brasileira,
ela emitia as suas opiniões, ela já interferia no julgamento do seu público. Ou seja, isso sempre existiu, tá? Acontece que isso hoje cresceu, e ele cresceu em uma outra proporção, que não é necessariamente só a questão do gosto. Lembram que eu falei lá, quando essas pessoas diziam, olha, esta blusa, ou esta cor, ou esta marca é mais bonita, mais elegante, mais discreta do que aquela outra, tá? Na verdade, nós extrapolamos muito a questão de simplesmente o nosso gosto pessoal, que a gente pode, obviamente, dizer, e, de alguma forma, pactuar com outras pessoas, tá? Nós ultrapassamos isso. E a liderança de opinião hoje, a gente está levando para outras dimensões. Existem líderes de opinião por conteúdo e existem líderes de opinião por exposição. E isto já é um outro fator absolutamente problemático, tá? Porque, teoricamente, seria muito mais saudável que nós seguíssemos e tivéssemos como líderes de opinião pessoas que têm uma bagagem intelectual para guiar as nossas reflexões sobre aquilo que nós conhecemos menos. Bom, eu conheço menos sobre economia, vou procurar um economista. Conheço menos sobre direito, vou procurar alguém da área jurídica. Acontece que não é bem assim, tá? Eu hoje procuro uma informação sobre economia de alguém que foi exposto no Big Brother, porque ele tem uma legião de seguidores, ele é famoso, ele tem dinheiro e ele se dá também a importância de falar sobre tudo. E eu o sigo. Enfim, ninguém muda a opinião de uma outra pessoa, mas ao expressar a sua opinião, ela pode gerar seguidores. Esse termo, inclusive, também é bem complexo, e eu vou convidar aqui, Roldão, no meu Instagram eu tenho feito algumas pílulas, e lá eu coloquei, por exemplo, a semana passada, uma fala sobre fãs e seguidores, né? Porque são dois termos que também me inquietam muito, mas eu vou deixar isso aqui paradinho, se der tempo, depois a gente volta nisso, tá? Mas até esses termos em comunicação também são complexos, e nós, inclusive, nem deveríamos usá-los, mas deixa aí, tá? Se der tempo, a gente volta nisso, tá? Mas gerar uma opinião depende da imagem que se consegue passar a partir de valores que este formador de opinião criou ao longo aí da sua existência, tá? Impressões, motivações, experiências que fazem com que outras pessoas o credenciem como alguém que deve ter reconhecida a sua opinião, ou seja, cuja opinião é válida para uma parcela da sociedade. Essas pessoas, de alguma forma, que seguem alguns líderes, e por isto é muito importante a gente saber quem a gente quer seguir, que tipo de líder eu estou escutando. Porque há, é lógico, uma tendência muito forte de que essas pessoas passem a multiplicar as informações com o respaldo do líder, isentando-se, inclusive, da responsabilidade da sustentação da ideia. Sempre que esta pessoa for, por exemplo, questionada, tá? Ela vai dizer, não foi isso que eu disse, quem disse foi fulano. Bom, se você não concorda, então você vai discutir com ele. Nossa, mas que situação absolutamente confortável, né? Agora, se for um elogio, eu assumo que é meu, tá? Só se for uma crítica, eu digo que é do outro. Agora, se for um elogio, eu digo, que bom, tá vendo? Eu sigo a pessoa certa, né? Mas, enfim, tá? Sempre houve fake news. Quando os americanos puseram homens a caminhar na Lua, em 1969, surgiu uma célebre e persistente onda de boatos.
segundo os quais aquelas imagens haviam sido forjadas em algum estúdio secreto. E toda a expedição não passava de uma grande mentira. Até hoje, existem pessoas disseminando esta notícia de que tudo não passou de uma grande encenação cinematográfica, tá? Que o homem não pisou na Lua, que tudo não passou de uma falsidade. O problema é que essas pessoas que dizem isso também possuem outras pessoas dentro lá do sofomaníaco que o segue, tá? Ou seja, isso sempre existiu, tá? E neste caso, vamos lá, neste caso, a notícia é verdadeira, os homens pisaram na Lua, isso é fato. O que é fake? O comentário. Isto porque eu disse que eu ia voltar nesta relação, porque a mim isto é muito importante, tá? A sociedade está recheada de fake news. E muitas vezes não é a news que é fake, é a opinion que é fake. Tá? Então, a gente também tem que olhar muito bem isso. E por isso que é muito importante a gente pensar por onde nós estamos recebendo esta informação. Tá? O que as notícias falsas têm de especial no mundo moderno é a propriedade de se alastrar de um modo oral entre camadas da população, tá? E hoje, obviamente, a partir das tecnologias. Então, elas têm maior força de propagação. Tem um fato que eu julgo bastante interessante quando a gente pensa em fake news. Na década de 70, apareceu Nelson Rubens. Ele existe até hoje, tá? Ele está aí na mídia ainda, viu? E ele foi considerado, e acho que ainda é o maior nome do gênero fofoca na mídia nacional brasileira. E ele tinha um bordão, que era: eu aumento, mas não invento. Tá? Ou seja, é também de tudo isso que a gente está falando. Uma sociedade que sempre aceitou isso, que sempre aceitou que se aumenta, né? Que a fofoca é algo saudável, bacana, né? Que não vai prejudicar ninguém, é só muito mais uma brincadeira. A gente vai entrando em um mundo, né, que talvez no mundo do Nelson Rubens, no mundo da fofoca, no mundo dos artistas, isso talvez tenha ali um sentido. O problema é que isso tem se exacerbado em outras esferas muito, muito, muito importantes, né, e que nos levam, de fato, a comportamentos não saudáveis. Tá? Um outro aspecto que merece, então, a nossa atenção é pensarmos em empresas como, por exemplo, Google, Facebook, e aí tem pessoas que dizem assim para mim: essas empresas têm a obrigação de selecionar o que é falso. Tá? Essa questão é muito delicada. E aqui eu vou deixar para um outro debate, tá? Quando nós formarmos uma nova live, né? Antes que alguém já diga: nossa, mas ela fez a live e nem se lembrou, né, que Google, Facebook e outras empresas deveriam cuidar disso. Me lembrei, sim, tá? Mas é importante também a gente pensar que, além dessas empresas, que, na verdade, elas estão muito, muito, muito preocupadas em aumentar o tempo de estadia que nós temos nas suas plataformas, muito mais do que pensar em toda a segurança. Tá? Eu penso, e aí já é um juízo de valor meu, que nós, como sociedade, sobretudo nós que fazemos a universidade, temos esta obrigação de pensar, refletir sobre comunicação, de pensar, refletir como propagamos estas informações de forma saudável, tá? Pensar, sim, que as empresas, né, as grandes plataformas, elas também, obviamente, têm as suas responsabilidades, mas, sobretudo, nós, como consumidores, é que temos muito mais a responsabilidade de pensar o que fazemos. E eu termino a minha fala dizendo que, sobretudo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que propaga a partir do que recebemos de informação. E eu vou voltar em uma velha historinha do jornalismo que diz o quê? Que todas as vezes, né, que
o cachorro morder o dono, isso provavelmente nem vai virar notícia. Mas se você, de fato, olhar que o dono mordeu o cachorro, imediatamente você tem uma tendência a propagar isto, né? Mas cuidado, viu? O dono só mordeu, foi um cachorro quente. Tá? Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Obrigada. Olha só, gente, parabéns. Obrigado, professora, pela aula. A gente tem aqui algumas questões e pouco tempo, então eu vou ser prático. Vou reunir as perguntas e aí a gente conversa sobre elas, tá? Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. A gente teve um pico de audiência muito bom. Pessoal, dando parabéns aí para você e para todo mundo envolvido, a Milena, Josué, Cleidiomar, Adriana, Maiara, o Saulo. Pessoal dizendo que está com saudade de você também. Todo mundo nesse momento, assim, vivendo, se acostumando ainda a não ver as pessoas presencialmente, não poder dar um abraço, né? Mas, enfim, a gente vai sobreviver, a gente vai passar. E, professora, quero te agradecer demais. Eu anotei várias coisas enquanto a senhora estava falando, porque entra muito no que os jornalistas estão discutindo pelo menos desde 2016. Para quem não sabe, para quem está fora da área, o jornalismo está passando por uma transformação muito intensa nesses últimos anos, mas muito intensa mesmo. Assim. Fora do Brasil, dentro do Brasil, inclusive algumas coisas que a gente tinha consolidadas sobre o jornalismo, elas estão caindo, como, por exemplo, aquele mito que a gente tinha de que o jornalismo ele é objetivo e sem nenhum caráter opinativo, que não tem nenhum viés ali do sujeito que produz a notícia, né? Isso já caiu por terra e agora é uma questão de educar mesmo as pessoas, né, para elas lidarem com isso. Quantas vezes a gente já não viu nas redes sociais um jornalista ser confrontado, por exemplo, por ter dado uma opinião, e o pessoal fala, não, mas você é jornalista, você não pode dar opinião, né? E aí, na sua fala também, professora, eu percebi várias coisas, que a questão do algoritmo é muito importante para esse debate, né? E aí também a questão egóica, né, com o conceito que o Josué disse aqui que não conhecia, que eu também não, da pessoa sofomaníaca, né, até então eu não conhecia esse conceito. A falta de educação formal para as mídias, né, ela diz que é uma questão que valoriza, e é uma coisa que é muito deficitária no Brasil, né. E a infoxicação ou infotoxicação, né, são esses dois termos que existem para falar dessa questão da avalanche informacional que a gente tem hoje. Vamos lá aos comentários que a gente teve, então, dos nossos espectadores. Ana Domitilo, que é do mestrado do PPG-Com, falou que é complicado colocar as discussões sobre ciência em família, ainda mais no WhatsApp, né? Ela fez esse apontamento. Eu acho que é uma dor de todo mundo que está na academia, de alguma forma. O Josué, ele perguntou uma coisa que eu acho que a senhora já respondeu, mas se quiser entrar de alguma forma em algum ponto, tá? Ele fez a seguinte pergunta: as mídias digitais são as principais ferramentas para a propagação da desinformação? Quais seriam os meios necessários para que a desinformação não se torne a protagonista da formação da opinião pública? E aí, essa é mais as perguntas, né? E a Bernadette, ela veio justamente com um apontamento também. O problema é justamente quando as pessoas se valem dos direitos individuais de expressão, né, direito de dar expressão, para propagar opiniões sem embasamento científico. O problema, né, final é educação básica? A pergunta, assim, em resumo, é mais ou menos isso. Eu acho que as perguntas elas se encaixam bem, né, e fique à vontade para responder da forma que a senhora achar melhor. É assim, obrigada. Eu também estou com saudade da sala de aula, estou com saudade do contato, tá? E por isso que me apraz, né? Momentos como esse, momentos que eu posso falar, momentos que eu posso estar com vocês. Eu digo que a gente tem sempre duas formas de ver o mundo. Eu não vejo essa tecnologia como algo que nos distancia, muito pelo contrário. Eu vejo, nesse momento de pandemia, como algo que nos aproxima, né, que faz com que a gente possa estar juntos. Então, que bom olharmos pelo outro lado, né? Se a gente não pode estar fisicamente, a gente criou uma forma de estar, né? Não é igual? Não é igual, mas é também importante, e é a forma possível, né? Quando eu morei em Portugal,
o tempo que eu fiz o meu pós-doutoramento, o primeiro pós-doutorado, eu fiz minhas pesquisas na Nova de Lisboa e passei um ano lá. E eu aprendi uma coisa muito bonita, sabe, Rodão? Quando nós chegávamos ali na beira, né, do oceano, exatamente da onde partiram, né, as caravelas para o descobrimento, uma vez um guia olhou para mim e falou assim, que bom, né, que entre o Brasil e Portugal nós temos um oceano que nos une e nos aproxima. E eu achei isso tão bonito, né, porque há sempre duas formas de ver o copo pela metade, né, e eu prefiro enxergar que ele está meio cheio, né. Então é isso, primeiro dizer que eu também estou morrendo de saudades, e tudo isso porque eu sou muito emoção, né, então nesses momentos que a gente pode estar junto, também para mim é muito importante. Por isso que eu dediquei aqui boa parte aqui da minha resposta para dizer o quanto eu também adoro estar com vocês, tá? Com relação à pergunta que apareceu sobre as mídias sociais, então, são, né, a vilã, né? Eu acho que assim, as vilãs, né? Parece que, de fato, a mídia social, que bom se elas não tivessem existido. Eu prefiro pensar por outro eixo. A gente pode pensar do lado adorniano da coisa, quando a gente pensa em indústria cultural, e dizer que, nossa, né, o que esses meios de comunicação fizeram com a sociedade? Tá? E tudo isso, um grande pessimismo advindo da escola de Frankfurt. Né? Ou um grande otimismo advindo de McLuhan, né, que dizia, imagina, tá? Isso é super importante, né? A mídia, ela transformou essa sociedade, ela é uma sociedade, de fato, muito melhor. E sobre os dois, eu penso exatamente naquilo que eu acho sempre, que para tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. Não é exatamente a negatividade da escola de Frankfurt e nem é o deslumbramento de McLuhan. É nós pensarmos com reflexão, nós pensarmos com consciência, nós pensarmos com medida, tá? Tudo aquilo que é demasiado nos mata. Nós precisamos de muita água para sobreviver, mas se entrarmos imersos numa piscina e ficarmos lá embaixo, ela nos mata, tá? Então, não é o volume de água que vai nos salvar, muito pelo contrário. Então, tudo aquilo que é excessivo e sem controle, obviamente vai nos matar. E, de alguma forma, a gente tem que pensar nesse consumo midiático e o uso que nós fazemos das mídias sociais. É claro que a mídia social é boa, tá? Ela é boa, porque ela me faz... Alguém aí falou sobre o grupo da família. Se existe um tópico que dá para a gente fazer uma outra live e um artigo científico o que virou o grupo da família na formação da opinião pública na sociedade pandêmica, né? Olha aí, vale um tema aí, quem quiser escrever, tá? Porque realmente é um grupo absolutamente sensível, né? Que a gente, ao falar o que pensa, corre o risco de ferir A, B ou C, e é por isso que muita gente tem deletado a própria família, né? Alguns presencialmente, inclusive. Né? Mas, enfim, é porque chega uma hora que, de fato, as pessoas acabam ficando incomodadas por conviver com pessoas que pensam de forma tão diferente, né? Mas, enfim, são questões que a gente tem que medir, tá? Então, eu não vejo as mídias sociais só como vilão da história, né? Ou vilãs, né? As mídias vilãs dessa história. Não, eu vejo também que é o uso que a gente faz destas mídias, tá? E é óbvio, tá? Insistindo, em um país onde a educação básica, a educação formal, ela é tão deficitária, obviamente a gente tem sim um grande prejuízo por não saber o que fazer com o próprio benefício das mídias sociais. Acho que é isso. É isso? Então tá. Gente, estouramos um pouquinho o tempo, vocês não fiquem bravos, tá? Acho que todo mundo adorou aqui. Peço que vocês curtam o vídeo se não tiverem curtido ainda, se inscrevam no canal da FIC, tem muitas outras aulas para virem aí. E se alguém tiver interesse no certificado e ainda não tiver feito a inscrição, por favor, pegue o link aqui nos comentários rapidamente e já garanta a sua inscrição para poder ficar com esse certificado, tá bom? Professora, muito obrigado por ter falado com a gente, ter
sido disposta, gentil, ter sido tudo de bom, né, como a senhora costuma falar. Acho que encantou, acho que agregou na vida de todo mundo numa segunda da tarde, né? Enfim, muito obrigado, fique bem, tá? E fique à vontade para deixar suas palavras finais aqui. De agradecimento, Roldão, a sua gentileza ao conduzir tudo isso, a gentileza do professor Magno, muito obrigada, professor, pelo convite. Todos vocês que estão aqui, que estão acompanhando, muito obrigada. Quem vai assistir depois, tá? Um privilégio. Roldão, né, obviamente citou isso algumas vezes, Tudo de Bom é o meu canal no YouTube, lá também tem muitos vídeos, tá? Então, se você quiser me ouvir mais, ouvir um pouco mais do que eu penso sobre comunicação, tá? Entra lá no meu canal do YouTube, Tudo de Bom, ou entra no meu site, simonetuso.com, onde tem todos os meus livros, tudo aquilo que eu dei conta de produzir em termos de comunicação até hoje, tudo é gratuito, em PDF, basta baixar, ler, e eu vou ficar muito feliz de vocês entrarem. Lá tem, no próprio simonetuso.com, tem Converse Comigo, então, se faltou alguma coisa aqui que não deu tempo de discutir, se quiserem debater comigo, entrem lá, me mandem uma mensagem, e eu vou ficar muito feliz e muito contente, obviamente, de continuar conversando com todo mundo, viu? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, né? Todos salvos aí, tá? E que em breve a gente possa se abraçar presencialmente também. Um beijo.